Boa noite, pessoal de Franca e região. Graças a Deus, com a permissão dele, estamos aqui mais uma noite para levar a palavra de Deus a todos aqueles que necessitam, né? Esse trabalho não é para engrandecer o nome de ninguém, é para engrandecer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um trabalho para Ele, feito por Ele. Eu peço a todos que continuem nos ajudando, nos apoiando nesse trabalho, porque ainda há muitas pessoas que ainda não têm o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como o Senhor da sua vida e não tem o privilégio o qual a gente goza de servir a Cristo e poder ter a alegria de ser filho de Deus, né? Então, que todos possam ter esse privilégio. Esse é o objetivo da live diária aqui da Casa de Oração de Franca, né? Então, vamos em mais uma mensagem. Quero agradecer a todos os irmãos que têm disponibilizado do seu tempo para estar vindo aqui e propagar a palavra de Deus. Hoje temos aqui com a gente o nosso irmão José Odair, aqui da Casa de Oração do Jardim Planalto. E a mensagem fica com ele, que essa mensagem possa entrar em nossos corações e que nós possamos colocar ela em prática, ok? Eu vou passar para o nosso irmão José Odair. Boa noite a todos, eu agradeço ao irmão Robson pelo convite, pela segunda vez poder estar aqui falando e ele transmitindo na sua página. Agradeço a todos que estão nos acompanhando também. O texto que nós vamos meditar hoje se encontra no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, no capítulo 10, nós vamos ler do versículo 17 até o versículo 27. Então, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 17 até o versículo 27. Iniciando a leitura, diz o seguinte: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão só que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entraram no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam esta palavra, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então, quem pode ser salvo? Respondeu Jesus, fitando neles o olhar, e disse: Para os homens é impossível, contudo não para Deus, pois para Deus tudo é possível. Então esse é o texto do jovem rico. Os três evangelhos sinóticos narram essa história: Mateus, Marcos e Lucas. Eu escolhi a narrativa de Lucas, porém eu vou usar alguns detalhes que nós encontramos em Mateus e detalhes também encontrados no evangelho de Lucas. Mas escolhi o evangelho de Marcos porque Marcos mostra a maneira como esse homem buscou o Senhor Jesus. E Marcos diz que esse homem correu ao encontro de Cristo e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aqui nos mostra este homem correndo atrás da salvação, e este homem correndo atrás da pessoa certa. Então podemos dizer aqui que algumas coisas que esse homem fez, nós devemos imitar. Correr atrás da salvação. E o Senhor Jesus, a pessoa certa, aquele que tem a resposta que nós precisamos com respeito à vida eterna. E este homem tinha uma dúvida, né? Uma dúvida também, uma incerteza que todos devem ter. Ele está preocupado com o que vai acontecer com ele após a morte.
embora ele é muito rico, né, conforme Lucas começa dizendo que ele é um homem de posição, embora muito rico, ele sabia que todas essas riquezas, né, não lhe garantiam nada, não lhe garantiam a felicidade e o bem maior, que é a vida eterna. E ele não tinha certeza da vida eterna. Pensar na morte sem ter certeza da vida eterna, para ele era um tormento. E nós podemos dizer isso porque existe uma multidão de pessoas junto do Senhor Jesus. E este homem, ele corre, ele sai correndo atrás do Senhor Jesus. E ele não se importa com as pessoas que estão ao redor. Imagine, a gente se importa, o que os outros vão pensar de mim, né? Mas ele não está ligando para isso, porque ele tem um desejo maior. E o desejo maior dele é conhecer como ele pode ter certeza da vida eterna. E olha, ele vai na pessoa certa, ele faz muitas coisas boas, né? E nós devemos imitar a preocupação que ele tem. Tem gente que nem se preocupa e acha que a vida é só aqui, né? E acha que deve correr atrás das coisas deste mundo, atrás das coisas materiais. Ele não. Ele pensava, não, eu preciso correr atrás de uma resposta para a minha vida espiritual, de uma resposta para a eternidade. Ele se preocupava com isso. Então esse ponto é positivo, e muito positivo é ele correr atrás de Jesus, né? Existem pessoas correndo atrás de várias pessoas e de vários caminhos, mas ele correu na pessoa certa, quem poderia lhe dar a resposta fiel, a resposta correta, a resposta e a única resposta verdadeira, o Senhor Jesus. E ele não somente corre, mas ele se joga aos pés do Senhor Jesus. Ele se coloca de joelhos e todo mundo olhando, e ele não se importou com aquilo. Por quê? Porque ele tinha temor do que ia acontecer com ele após a morte. E você deve temer. Você tem a certeza do que vai acontecer contigo após a morte? Você é salvo? Você tem a vida eterna? Ou você tem dúvidas? Ir para a morte, e todos nós estamos indo para ela, sem a certeza é um salto no escuro. O que pode acontecer com você? A Bíblia diz que existem dois destinos ali, que podem ser o teu, um deles. A salvação, as glórias, as bênçãos, a eternidade, a presença de Deus, né? E também existe o tormento, a separação de Deus, o sofrimento, né? O inferno. Existe aquilo que a Bíblia chama de a perdição. Um dos dois, né? Que te espera. E você não tem certeza, isso é loucura. É loucura. Sabe que a coisa que você deveria mais se preocupar na sua vida é se você é salvo ou não. Não existe nada mais importante do que isso. Não existe nada mais urgente do que isso. Não existe nada mais nobre para você ocupar o seu tempo do que procurar a resposta se você é salvo ou não, né? Agora, nessa situação, este homem comete um erro que nós vemos muita gente cometer, e na Bíblia nós vamos ver outras pessoas cometendo. Qual é o erro? Ele chega diante do Senhor Jesus e faz a seguinte pergunta: que farei para herdar a vida eterna? Né? Então ele acha que ele vai conquistar a vida eterna. Ele acha que ele pode fazer alguma coisa para ganhar a vida eterna. Ele não tem certeza, mas na mente dele ele pensa que a vida eterna é conquistada através de algo que ele pode fazer. Lá na parábola do bom samaritano, um pouco antes, o Senhor Jesus está conversando com o mestre da lei, com o intérprete da lei. Ele é um homem muito esclarecido e dedicado aos estudos bíblicos. E aquele homem diz ao Senhor Jesus: que farei para herdar a vida eterna? Então este é o grande erro que as pessoas cometem. As pessoas acham que vão fazer alguma coisa e que vão conquistar a vida eterna. As pessoas acham que as suas obras, se eles se dedicarem, vai levá-los ao céu. Ele acha que a vida eterna é isso. Agora, não é. Não é. E para a gente entender bem esse texto, é necessário a gente ter em mente que Jesus não está preocupado em ensinar somente este homem. Existe uma multidão de pessoas ao redor. Os discípulos do Senhor Jesus estão ali. E o Senhor Jesus vai procurar ensiná-lo, procurar sanar a sua dúvida, mas também vai procurar ensinar todos aqueles que estão ao redor, os seus discípulos e também todos que observaram essa cena. Veja se não chamou a atenção. As pessoas estão ali, de repente um homem chega correndo. Um homem rico, né, chega correndo. Um homem de posição. Ele chega correndo e se joga aos pés do Senhor Jesus. Todo mundo está observando. Aquilo chamou muito a atenção. Então Jesus aproveitou a situação para responder a pergunta dele, mas também para ensinar muitas pessoas que estavam ali em volta, né? O que acontece? Este homem então está ali e diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus já começa, aliás, o Evangelho de Mateus, ele diz: que bem farei para herdar a vida eterna?
Veja que isso demonstra que ele achava que a salvação era conquistada através de boas obras, o que é o erro comum de muitas e muitas pessoas. Então Jesus começa na resposta já a elucidar e já ajudá-lo a entender que a vida eterna não se é conquistada por intermédio de boas obras. Porque ele diz assim: por que me chamas bom? Só existe um bom, que é Deus. Então Jesus pergunta: por que me chamas bom? Só existe um bom? Então, olha a lógica. Se só existe uma pessoa boa e nós não somos bons, né? Isso significa que pessoas boas que não são boas, melhor dizendo, não vão conseguir fazer algo de bom para herdar a vida eterna. Em outras palavras, Jesus está querendo dizer: você não é bom. Nenhum ser humano é bom. E não atinge o padrão divino. Nós podemos considerar uns aos outros bons, mas nós estamos falando aqui da ótica divina, do padrão divino. E Jesus está dizendo que nenhum ser humano alcança o padrão divino. Nós vemos pessoas se esforçando para fazer alguma coisa boa, né? Existem pessoas que se destacam em fazer o bem, mas o padrão divino ninguém alcança. O padrão divino é muito alto. Então Jesus diz: se você não é bom o suficiente para alcançar algo que agrade a Deus, você não vai conseguir fazer algo bom. Então Jesus aproveita e ensina ele isso. Começa ensinando ele desta forma. E qual é o outro erro que as pessoas cometem? O outro erro que as pessoas cometem é achar que, se eles cumprirem os mandamentos da palavra de Deus, os mandamentos de Moisés, é suficiente para alcançar a vida eterna. Mas, lendo a Bíblia, quem conhece um pouco da Bíblia, ele vai entender que a Bíblia diz que os mandamentos não foram dados para o homem alcançar a salvação, mas os mandamentos foram dados para mostrar ao homem o quão pecador ele é. Então Paulo fala em Romanos 3,19, que ninguém será justificado diante de Deus por as obras da lei, em razão que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, Romanos 3,20. Mas ele diz que o propósito da lei é que a lei foi dada e diz tudo que diz aos que estão debaixo da lei para quê? Para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpado diante de Deus. É isso que a lei faz, torna todo homem culpado. E a lei nunca justificou ninguém, sabe por quê? Porque Deus não deu a lei para justificar. Deus deu a lei para a pessoa enxergar o quão pecador ela é. Mas as pessoas cometem esse erro, os judeus cometiam esse erro, este homem também cometia esse erro. Então Jesus diz para eles: sabe os mandamentos? Né? E ele cita alguns: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, honra teu pai e tua mãe, não defraudarás a ninguém. Sabe o que tem em comum em quase todos os mandamentos citados pelo Senhor Jesus? A exceção é de honrar o pai e a mãe. Mas todos os demais mandamentos citados pelo Senhor Jesus começam com a palavra não. Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não defraudarás a ninguém. Então, o que acontece? As pessoas dizem que se você não fizer algo de errado, se você não cometer esses delitos, esses pecados, então você está fazendo o suficiente, né? É assim que as pessoas entendem, que somente deixar de fazer alguma coisa é fazer o suficiente. E a Bíblia diz que não. O próprio Senhor Jesus ensinou ali no Sermão da Montanha que os mandamentos de Deus têm como base princípios. Quando Deus diz não matarás, o grande princípio ali é a vida. Então o Senhor Jesus ensina que você tem que não somente deixar de cometer o assassinato, e Deus está valorizando a vida ali, como você tem que fazer tudo que estiver a teu alcance para valorizar a vida. Então o que ele diz? Não é somente deixar de fazer, mas você tem que não insultar uma pessoa. Porque ele diz: se você insultou uma pessoa, você está de certa forma afetando a vida daquela pessoa. De você não xingar essa pessoa, né? De você não... O Senhor Jesus segue explicando no Sermão da Montanha, de você não nutrir um mau relacionamento com uma pessoa. Todas essas coisas faz com que você quebre esse mandamento de não matarás. O Senhor Jesus disse, né? Chega ao ponto de dizer o apóstolo Pedro, o apóstolo João, que todo aquele que aborrece o seu irmão é assassino. Então Jesus nos ensina no Sermão do Monte que não é suficiente deixar de fazer, porque nós temos que fazer alguma coisa ainda. Além de deixar de fazer, nós temos que valorizar a vida, nós temos que valorizar o trabalho da pessoa, nós temos que valorizar a família,
Tudo isso está nos mandamentos, quando nós olhamos os princípios. Então ele achava que, eu não matei, eu não roubei, né? Eu honrei meu pai e minha mãe. Enfim, ele diz, então tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade. Lá no Evangelho de Mateus, ele faz uma pergunta. A pergunta é, o que me falta ainda? Né? Agora, se ele cumpriu os mandamentos, inclusive na cultura judaica, quando um jovem completava 13 anos, existe uma festa chamada Bar Mitzvah. E nessa festa, nesse Bar Mitzvah, significa filho do mandamento, aos 13 anos, o jovem judeu se comprometia a cumprir a lei. Né? E aí, dali então ele passava a ter privilégios e obrigações religiosas. Então eu acredito que ele está citando, tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade. Então ele está citando, creio eu, o seu Bar Mitzvah, naquela ocasião solene em que ele jurou, em que ele se comprometeu a cumprir a lei e passou a ter então obrigações e privilégios. Ele diz, tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade. Mas eu te pergunto, por que ele não tinha consciência tranquila? Ele disse que cumpria toda a lei, mas não tinha consciência tranquila. A consciência dele estava pesada. Embora ele dizia que cumpria toda a lei, né, ele não tinha certeza, ele tinha dúvidas, ele tinha tormentos com respeito a essa situação. Então este homem achava que ele havia cumprido a lei, mas ele pergunta, o que me falta ainda? Porque a sua consciência o acusava, e a sua consciência não estava tranquila e não lhe permitia ir para a eternidade sem ter a certeza disso. Então, ele pergunta ao Senhor Jesus, o que me falta ainda? Talvez você tenha essa pergunta, o que te falta ainda para ter certeza da vida eterna? Né? E o Senhor Jesus diz assim, falta-te uma coisa. Imagine algo que você está buscando, algo que você deseja muito, né? A tal ponto de correr atrás e de se ajoelhar e pedir, né? E alguém chega a você e disse a você, falta-te uma coisa. Você não iria ficar desanimado, você ia ficar animado, olha, falta uma coisa só, né? Uma única coisa. Mas esta única coisa tem sido obstáculo, vez após vez, para os seres humanos. Foi obstáculo lá no livro de Gênesis, acredito eu, para Caim. O que é essa única coisa? Né? Nós vamos procurar entender aqui o que o Senhor Jesus quis ensinar. Então o Senhor Jesus diz, falta-te uma coisa. E eu acredito que ele se animou. Mas Jesus diz, vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. E terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Né? Então as pessoas podem dizer, olha, o maior problema desse homem era o amor ao dinheiro. Né? Eu acredito que esse não é o grande ensinamento aqui. O amor ao dinheiro é terrível. Né? A Bíblia fala que é a raiz de todos os males. Mas não é esse pecado que fecha as portas do céu na sua face. Não é isso que deixa você de fora da salvação. Então o que o Senhor Jesus queria ensinar com isso? Veja, este homem começou pensando que ele era capaz de fazer algo para ele dar a vida eterna. E agora ele fala que ele tem observado tudo isso. Ele se acha capaz de cumprir a lei. Né? Então o Senhor Jesus, quando ouve ele dizer, tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade, né? O Senhor Jesus então diz assim, o versículo 21. E Jesus, fixando neles olhos, o amou. O amou e disse, né? Falta-te uma coisa, vai, vende tudo que tem e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. O interessante aqui é que Jesus o amou. E esse jovem foi para o inferno. Né? Continuando na mesma situação que ele continuou, ele não foi salvo. Então é capaz de Deus amar uma pessoa e mesmo Deus amando essa pessoa se perder. Né? E essa pessoa não ser salva. Porque muitas vezes as pessoas argumentam, mas Deus é amor. Né? Evidente. A Bíblia diz isso. Deus é amor. Mas o fato de Deus amar todos os seres humanos não quer dizer que todos serão salvos. Porque Deus também é santo. E Deus também é justo. E Deus odeia o pecado. E isso tem que ser tratado. Pela santidade de Deus, o pecado não entra na sua presença. Então agora, ele acha que cumpre os mandamentos quando ele não cumpre. Jesus olhou para ele e o amou. Né? O amou e disse, falta-te uma coisa. Vai, vem tudo que tem e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então o que era isso? Né? Se esse jovem vendesse
o que ele tinha e desse tudo aos pobres, isso não compraria a salvação. A Bíblia fala, não de obras para que ninguém se glorie, né? Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então Jesus não está ensinando a salvação aqui através das obras, mas Jesus está aplicando um teste. Porque uma vez perguntaram ao Senhor Jesus qual era o grande mandamento, né? E Jesus disse, o primeiro mandamento é este: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Desses dois mandamentos depende todos os outros mandamentos. Então a lei se resume em amarás a Deus acima de tudo e amarás o próximo como a ti mesmo. Os mandamentos de Deus todos, toda a lei dos profetas são resumidos dessa forma, né? Então o Senhor Jesus faz com que esse jovem quebre todos os mandamentos de uma só vez. Por quê? Ele amava a Deus acima de tudo? Não. Ele amava as riquezas. E pergunta, ele amava o próximo como a ele mesmo? De forma nenhuma. Ele não amava o próximo como a ele mesmo, porque ele não estava disposto a repartir o que ele tinha. E o que isso lhe lançou em rosto? Jesus é fantástico, uma sabedoria, né, divina, algo maravilhoso. Jesus fez aquele homem que pensava que cumpria a lei, quebrar todos os mandamentos de uma só vez. Olha, e ele sabia disso, porque isso era ensinado, né? O Senhor Jesus pergunta para o mestre da lei, lá em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25. O que está escrito na lei? Como você interpreta? Sabe o que o mestre da lei disse? E eles ensinavam isso para o povo? Que o grande mandamento é amar a Deus acima de tudo, e o próximo como a si mesmo. Então os judeus conheciam isso, ensinavam isso, e eles sabiam. E quando então Jesus disse para ele ir vender tudo que ele tinha e dar os tesouros ao pobre e segui-lo, Jesus fez ele ficar bem ciente que ele não cumpriu os mandamentos coisa nenhuma, né? E que ele não era capaz de alcançar a salvação pelos seus próprios esforços, né? E que ele jamais iria ser salvo se um Salvador não o resgatasse, né? É isso que a lei diz. A lei foi dada aos homens para mostrar que os homens são culpados, e não para salvar o homem, porque a Bíblia diz que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Paulo vai além na carta aos Gálatas. Ele diz assim: todos, pois, os que são das obras da lei, eu estou citando Gálatas capítulo 3, versículo 10, estão debaixo da maldição. Então a lei é uma maldição. E a Bíblia diz: maldito daquele que não permanecer em todas as coisas escritas nos livros da lei para cumpri-las. Então não basta você cumprir a lei um dia, 10 anos, 20 anos, 30 anos, não. Para que você seja salvo pela lei, você tem que cumprir toda a lei, todos os dias da sua vida, sem nunca quebrar um mandamento. Quando você quebra um mandamento, você então está quebrando toda a lei. Conforme diz Tiago 2:10, aquele que guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, torna-se culpado de todos, né? Porque aquele que diz não matarás, ele diz não adulterarás também. Então, se você quebrar um único mandamento, você se torna culpado de todos. É o que diz a Bíblia, né? Tiago 2:10. E se você quer ser salvo pela lei, você está obrigado a guardar toda a lei, todos os dias da sua vida, sem quebrar nenhum mandamento. Porque por isso que Paulo diz que a lei coloca o homem numa situação de maldição, né? Porque a lei não foi dada para salvar. E agora Jesus mostrou para este homem, né? Tem muita gente ensinando que você vai guardar a lei e vai ser justo por isso. Não vai, né? Não vai, porque a lei não foi dada para isso. E agora Jesus então mostrou para ele que ele quebrou todos os mandamentos de uma só vez. Qual foi a atitude dele? Versículo 22. Ele, porém, Marcos 10, 22. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Não amava a Deus acima de tudo. Não amava o próximo como ele mesmo. Ele amava as suas propriedades, né? Mas ele estava disposto a fazer alguma coisa. Que Jesus dissesse: faça isso e você vai alcançar a vida eterna. Ele estava disposto a fazer alguma coisa, mas não tudo, né? E outra, qual que era a atitude dele aqui agora? A atitude correta que ele deveria ter agora, quando o Senhor Jesus mostra para ele que ele não cumpre toda a lei, era dizer ao Senhor Jesus da necessidade de um Salvador, era confessar que ele não cumpria a lei.
Era confessar ao Senhor Jesus: então eu quebrei a lei, então eu não sou salvo. Não. Ele virou-se e saiu contrariado. Aquele homem que entrou pelas Escrituras, correndo atrás do Senhor Jesus e se ajoelhando diante dele, perguntando o que faria para herdar a vida eterna, ele sai da história bíblica, virando as costas para o Senhor Jesus e contrariado e não salvo. E ainda perdido e ainda condenado. Sabe? E as pessoas querem ser salvas, mas do seu jeito não dá certo, né? Caim tentou ser salvo apresentando uma oferta a Deus do jeito dele. Não foi o que Deus determinou para oferta pelo pecado. Deus havia determinado que um substituto deveria ocupar o lugar do culpado. Abel apresentou um substituto, uma ovelha morta. Caim queria ser salvo, mas do jeito dele. Ele queria mostrar para Deus o que ele fez, o que ele planejou e o que as suas mãos e o seu suor puderam trazer a Deus. E não deu certo. Não adianta você querer ser salvo do seu jeito. Jesus diz em João capítulo 17, versículo 3: a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então você nunca vai ter a vida eterna se você não conhecer a Deus e não procurar aprofundar-se no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, aquele que deu a vida por nós, o nosso substituto, aquele que derramou o seu sangue por nós. Quando nós reconhecemos que nós não somos capazes, pelas nossas obras, de cumprir a lei, que nós não somos capazes de fazer alguma coisa para a salvação, é o primeiro passo para a salvação. Quanto mais justo você se sente, mais longe você está de Deus. Quanto mais santo você se sente, mais distante a salvação está de você. Agora, quanto mais pecador você se sente, quanto mais culpado, quanto mais perdido você se sente, mais perto você está da salvação. E Jesus colocou esse homem mais perto da salvação do que ele estava, porque agora ele sabia que ele não cumpria toda a lei. Então, é triste, mas ele foi embora, perdido. E onde ele está agora? Né? Fica o silêncio. Ele, sem dúvida alguma, né? Ele não foi salvo. Nesta ocasião, pelo menos, não. Quem sabe em outra ocasião, mas nessa ocasião, não. Né? Ele se retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Agora, o que Jesus ia fazer mais por ele? Ensinou tudo a ele. Né? E já que ele virou as costas, já que ele foi embora, então agora Jesus tinha aquela multidão para ensinar. E aproveitar a situação, aquilo que aconteceu, para ensinar os seus discípulos e ensinar a todos que assistiram essa cena. Então, olha só o versículo 23. O versículo 23 diz assim: então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Agora, a chave da interpretação está na reação dos discípulos. Qual foi a reação dos discípulos do Senhor Jesus? Essa é a chave da interpretação correta desse texto. O versículo 24 fala assim: os discípulos estranharam essas palavras. E por que eles estranharam essa palavra? Jesus disse: é difícil para uma pessoa que tem riqueza ser salvo. E eles estranharam essa palavra. Os discípulos, que eram homens pobres, pescadores, né? Homens simples, eles estranharam essa palavra. Por quê? Porque na cultura deles, o que eles imaginavam? Uma pessoa rica está mais próximo de Deus. Por quê? Deus abençoou aquela pessoa com uma vida de fartura. Deus já deu àquela pessoa sinais de que aquela pessoa é aprovada por Ele, quando concedeu riqueza àquela pessoa. Né? Então uma pessoa rica, para eles, estava mais próxima de Deus do que aqueles que tinham uma vida sofrida. Né? Jesus teve uma vida sofrida. Ele foi conhecido como um homem de dores. E sabe o que as pessoas diziam? Ele é ferido de Deus e oprimido. Deus deu essa vida a ele porque ele não é justo, porque ele é um ferido de Deus e oprimido. Então eles olhavam o pobre, a pessoa que tinha uma vida difícil, e diziam: esse não é abençoado. Mas aquele que tinha uma vida próspera, eles diziam: esse homem está mais perto da salvação porque ele já recebeu muitas bênçãos de Deus, entre elas a riqueza. É isso que eles pensavam. Então quando Jesus chega e diz a eles assim, né, é difícil para uma pessoa que tem riqueza, que confia na riqueza, entrar no reino de Deus, os discípulos que eram pobres estranharam. Eles começaram a pensar: uai, é diferente do que eu imaginava. E eles não começaram a pensar assim como muita gente pensa: pelo menos nesse texto o pobre leva vantagem. Não é isso que o texto está querendo ensinar. Né? Vamos prosseguir. Se eles acharam estranho, e se eles ficaram espantados com o fato de ser difícil para um rico entrar no reino de Deus, o Senhor Jesus vai dizer que não é difícil para um rico entrar no reino de Deus. Ele vai dizer que é impossível. Por quê? Olha só.
Continuando, e vamos retomar o versículo 24. Os discípulos estranharam esta palavra, né? Mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam na riqueza entrar no reino de Deus. Aí ele diz: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Agora Jesus não disse que era difícil um rico ser salvo. Jesus disse que era impossível, porque não é possível passar um camelo no fundo de uma agulha. Tem várias explicações, mas o fato é que Jesus está pensando numa agulha de mão e um camelo. Isso é impossível, né? Um camelo passar no fundo de uma agulha. Não é que é difícil, é impossível. Jesus, todos entenderam isso. Então, quando Jesus já havia dito que era difícil, agora ele fala que é impossível. E quando Jesus fala que é impossível para os que confiam na riqueza entrar no reino dos céus, qual foi a reação dos discípulos? Versículo 26. Então ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: quem pode ser salvo? Quer dizer, eles não acharam isso estranho. Eles não ficaram assustados. Eles acharam estranho e ficaram assustados quando Jesus dizia que era difícil para um rico alcançar a salvação. Agora, quando Jesus diz que é impossível, eles ficaram sobremodo assustados, né? Sobremodo, muito espantados. E eles diziam entre si, entre um ou outro: então quem pode ser salvo? Quem pode? Se um rico que já recebeu bênção de Deus, que já está mais próximo, é impossível, então acabou para todo mundo. Quem pode ser salvo? Então vejam como Jesus conclui o versículo 27. Jesus, porém, fitando neles o olhar, diz: para os homens é impossível. Não é para o rico, não é para o milionário, não é para o pobre. Jesus nivelou todos e diz: para os homens é impossível. Ou seja, para conquistar a salvação, para os homens é impossível. Então aquela pergunta: o que eu farei para herdar a vida eterna? É um erro. É um erro que afasta muita gente de Deus. É um erro que muita gente está cometendo. É um erro que está levando muita gente para o inferno. Você não é capaz de fazer nada. Você quer um texto mais claro do que esse? Jesus disse: para os homens é impossível. Palavra de Jesus. Impossível alcançar a salvação por intermédio de um homem. Agora, se Jesus parasse por aí a narrativa, se Jesus parasse por aí os seus ensinamentos, nós estaríamos aqui chorando e lamentando. Todos nós, inclusive todos que acompanham aqui. A salvação é impossível? Então o que resta para nós? Mas Jesus diz: para os homens é impossível. E graças a Deus o versículo não termina ali. Ele diz: mas não para Deus. Não para Deus. Pois para Deus tudo é possível. Então sabe quem tornou a nossa salvação possível? Deus. E você sabe quando? Quando Jesus Cristo pagou os nossos pecados e satisfez plenamente a justiça de Deus. E como diz Hebreus, ofereceu para sempre um único sacrifício pelos nossos pecados. E Jesus está ensinando que a salvação do homem não é responsabilidade das obras dos homens. É de Deus. A salvação vai chegar por uma obra de Deus e não por obra do homem. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele não poupou o seu único Filho, antes ele o entregou por amor de todos nós e agora ele nos dará todas as coisas, Então, não fique tentando alcançar a salvação pelas suas obras, isso não salva. O que você tem que reconhecer é que você é pecador, que você está perdido, mas isso não pode deixar você sem esperança. Porque Deus mandou o seu Filho ao mundo para buscar e salvar aquilo que se havia perdido. E foi por esse motivo que Jesus morreu na cruz do Calvário. Para satisfazer a justiça de Deus, para que a salvação seja possível para você. Aquilo que era impossível, agora se tornou possível. Porque Deus abriu a porta da salvação. E Jesus sofreu intensamente, morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue para te salvar, para ser o seu Salvador e para te resgatar. Para que você agora pertença a Deus, esteja seguro e seja conduzido por Ele até o lar celestial. Confie no Senhor Jesus, coloque toda a sua confiança nele. E uma vez perguntaram ao Senhor Jesus: mestre, o que farei para realizar a obra de Deus? E Jesus disse: a obra de Deus é esta: creia naquele que Ele enviou. Que Deus te abençoe e abençoe a todos nós. Amém. Santíssimo Deus, nós damos graças por essa oportunidade, por todos que ouviram, que nos acompanharam, esta palavra que é do Senhor, todas essas verdades que foram reveladas pelo Senhor Jesus,
que possam encontrar um coração aberto, uma mente aberta hoje para recebê-lo. E que hoje haja festa dos céus para os pecadores que se arrependem. O Senhor Jesus veio buscar os que estão doentes, porque os justos não precisam de médico. Na verdade, nós damos graças ao Senhor porque o Senhor nos fez entender que não há nenhum justo, nenhum sequer, conforme diz a tua palavra. E por isso o Senhor veio salvar aqueles que sabem que são pecadores, aqueles que sabem que estão perdidos, aqueles que sabem que não têm possibilidade para a salvação em suas forças. Nós damos graças ao Senhor porque muitos de nós um dia reconhecemos isso e sentimos a grande necessidade de um Salvador e nos entregamos ao Senhor Jesus sem reserva, clamando a Ele pela salvação e clamando a Ele para que cuide de nós e como um pastor nos conduza à casa do Pai, nos conduza ao aprisco. E nós damos graças por Ele, pelo dom que o Senhor nos deu, pela vida eterna, pelo sacrifício de Cristo. E nós louvamos o Teu santo nome e propagamos essa palavra para que muitas pessoas possam reconhecer o Senhor Jesus como seu Salvador. Que assim seja. Amém. Que mensagem maravilhosa, né, meus irmãos? Uma mensagem clara, uma mensagem objetiva, uma mensagem simples, para pessoas simples como nós. Esse é o privilégio de servir a Cristo. O reconhecimento de saber que não somos capazes de nada. Nada provém de nossas mãos. Nossas mãos só nos levaria para o inferno. A nossa intenção boa só nos levaria para o inferno. Nossas boas obras só nos levariam para o inferno. Isso é a palavra de Deus quem diz. Se isso não ficou claro para você e você tem alguma dúvida, entre em contato com a gente. Temos irmãos capacitados para poder te mostrar a verdade, instruir a você, responder as suas perguntas. Estamos aqui para isso. Esse trabalho é para isso. É para esclarecer a palavra de Deus para todos aqueles que ainda têm dúvida. Você que não durma com essa dúvida. Se hoje foi criada uma dúvida em sua cabeça, será que eu sou salvo? Eu sou ou eu não sou? Então tudo que eu fiz está em vão. Não deixe para amanhã. Entre em contato com a gente, manda uma pergunta, pede o telefone. A gente vamos guiar vocês a irmãos capacitados, dispostos a lhe mostrar a verdade através da Bíblia, da palavra de Deus, aonde há o caminho para a salvação. Meus irmãos, eu quero agradecer a todos que têm nos ajudado, a todos que têm nos apoiado, têm compartilhado o link, para que essa palavra possa chegar a pessoas que realmente necessitam da tua palavra, que necessitam ser salvos, porque essa era a vontade de Deus, o Deus que nos amou. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus é que nenhum se perca e que todos sejam salvos. Muito obrigado, agradeço a todos, irmãos, pessoal de São Paulo, Sacramento, Passos, pessoal de Tuiutaba. Gente, muito obrigado. Volta Redonda, Rio de Janeiro, muito obrigado por todos os dias estar aí com a gente, compartilhando, ajudando a propagar a palavra de Deus. E que assim seja, que essa mensagem entre em nossos corações. E que essa mensagem possa fazer a gente refletir mais e buscar mais a palavra de Deus. E que tudo seja feito conforme a vontade de Deus. E que essa noite todos tenham uma boa noite, uma noite de bênção, uma noite tranquila, com a graça de Deus, né? Boa noite a todos. Amanhã, se for da permissão de Deus, estaremos aqui
estaremos aqui mais uma vez para propagar a palavra de Deus, ok? Muito obrigado e até amanhã, pessoal!